Olá, nessa videoaula eu vou explicar as demais partes do componentes, né, da estrutura do nosso projeto de pesquisa e vou dar alguns dados referentes a um projeto de pesquisa final, né, um TCC, uma dissertação, enfim. Bom, no nosso sumário, né, que eu tinha apresentado para vocês, né, a gente precisa da metodologia, que é o referencial teórico, desculpa, que é o tópico 2, a metodologia, né, o tópico 3, e o quadro, que é os resultados esperados. Bom, no referencial teórico, espera-se, né, que a gente faça uma revisão da literatura existente sobre aquele tema no qual a gente está estudando, tá? Então, o referencial teórico seria o estudo sobre o tema já realizados por outras pessoas. Então, é fazer uma leitura sobre tudo aquilo que foi estudado em cima daquele tema que você pretende pesquisar, tá? E apresentar no seu trabalho. Deve mostrar que o autor tem conhecimento suficiente sobre o assunto para seguir em frente. Deve mostrar que você tem embasamento suficiente para continuar a pesquisa, principalmente quando se trata de um projeto de pesquisa, tá? Então, isso aqui, né, é mais específico para um projeto de pesquisa. Quando a gente está em um TCC, né, num trabalho final, né, um trabalho acadêmico final, isso já deve ficar claro, né? Isso já deve ter um embasamento já maior, tá? Então, algumas funções desse referencial teórico, né? Trazer maior clareza para formular o problema da pesquisa, facilitar a formulação de hipótese, sinalizar para o método mais adequado para a solução do problema, permitir identificar o melhor procedimento para coleta e tratamento de dados, é a base também para a interpretação dos dados. Então, o que isso quer dizer? Isso a gente precisa mostrar, né, todo o nosso embasamento, toda a nossa construção, né, para ajudar vocês a construir a pesquisa de vocês. Então, aqui deve estar relacionado com também, né, mostrar toda a metodologia, né, dar um sinal de como vai ser a nossa metodologia, né, mostrar, né, o procedimento, né, que a gente provavelmente vai adotar na nossa pesquisa, tá? Esse referencial teórico eu acho importante fazer antes de começar uma pesquisa. É claro que se você tem um tema, né, você começa a estudar, fazer literatura e já, né, ir construindo, né, todo o seu embasamento. Muitos autores falam que é interessante, né, a gente ler um artigo, né, destacar, fazer destaques, né, da bibliografia, enfim, não precisa ser um artigo, né, e fazer mapas mentais e tudo para facilitar nesse embasamento teórico, tá? Então, acho que é muito importante, por isso que no TCC1 é um momento de fazer toda essa fundamentação, né? Então, aqui eu trouxe justamente isso, né, o aspecto de realizar esse referencial teórico, tá? A primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa em um artigo, não precisa ser necessariamente um artigo, né? Algum livro, algum trabalho, tá? Onde a gente lê, faz a leitura daquilo, começa a fazer uma análise em cima desse artigo, tá? E também começa a comparar esse artigo que a gente leu com outras pesquisas, fazendo links, fazendo comparações, né, entre esse trabalho, né, e outros trabalhos, né, e depois, né, trazer esses destaques, essas análises, essas sínteses para o seu trabalho, tá? Que aí você vai ter uma integração disso no seu referencial teórico, tá? Então, o referencial teórico não é algo banal, né, onde você vai copiando e colando o que o outro autor falou, né? É algo mesmo de análise, comparação, sistematização. Isso é um trabalho muito trabalhoso, né, digamos assim, né, mesmo que seja algo redundante, mas é algo que precisa ser minucioso, né, e
requer um tempo, tá? Bom, aqui nós temos algumas perguntas que vão auxiliar na organização e na redação do referencial teórico. Eu acho importante, né, durante essa formulação dessa pesquisa e durante a pesquisa, né, que esse é o primeiro momento, tá? É o primeiro momento que a gente inicia, né, no nosso cronograma, é o referencial teórico. Então, é um momento em que a gente deve fazer as leituras, né, fazer os destaques, fazer as análises e depois vir trazendo a organização e a redação desse trabalho, né, construção desse referencial teórico. Então, essas perguntas vão ajudar vocês a nortear no momento de construir esse referencial. Não só em um projeto de pesquisa, mas também para um TCC, para uma dissertação, enfim, tá? Qualquer trabalho que vocês tenham a intenção de fazer, essas perguntas podem ajudar vocês. Então, a primeira pergunta é: por que este é um tema importante? O que é conhecido, o que não é conhecido a respeito do tema, né? Isso vai ajudar vocês a procurarem a respeito disso, tá? Pegar um estudo a respeito disso, destacar essa importância, né? Justamente no referencial teórico. Quais são as lacunas a serem preenchidas? Quais lacunas o seu trabalho pretende preencher e por que elas foram escolhidas, né? Isso é muito importante, né? Destacar, né, que em certos estudos não foi contemplado tal assunto, e é esse assunto que vocês vão tentar buscar. Como o seu trabalho se propõe a preencher essas lacunas, né? Justamente isso, como que você vai tentar solucionar isso, né? Aí trazer outros temas de outras propostas, né? De outros autores, mostrando, indicando que pode ser uma possível solução. Qual é a tese, qual o problema ou questão da pesquisa específica que a fundamentação teórica auxilia a definir. Então, né, também precisa ser definidos alguns termos, alguma situação, né, que o seu tema, o seu problema aborda, tá? Qual o escopo da fundamentação teórica? Quais os tipos de publicações que estão sendo utilizados? Qual é a disciplina que está sendo tratada? Isso é importante destacar, tá? Fundamentar, né, aonde você está contemplando esse estudo, né, em que está sendo contemplado esse estudo, isso é importante fazer esse destaque. A busca de informações foi bem realizada, ela assegura que foram encontrados todos os materiais relevantes, o material irrelevante foi excluído, o número de fontes utilizadas está de acordo com o trabalho que está sendo desenvolvido. Isso é importante para ser destacado, porque dependendo da abrangência do trabalho, né, você precisa consultar muitas fontes, né? Um trabalho de TCC precisa ter uma fonte grande de consulta, tá? Eu vi aqui alguns trabalhos, né, que eles comentam que em um TCC, né, numa monografia, precisa ir de 25 a 50 fontes de citações, né, documentos citados. Então, é muita fonte, é muita coisa a ser lida, buscada, tá? Em dissertação, esse número dobra, vai de 50 a 100, a tese dobra esse valor, né, referente à dissertação, né, vai até 200, enfim. Então, é uma quantidade muito grande, né, e isso é um destaque no trabalho. Imagina um trabalho de TCC com 3, 4 fontes, né? É algo assim, né, muito surreal, né, principalmente nos dias de hoje, né? Pode ser que antigamente se encontrava trabalhos com poucas fontes, né, porque não tinha, né, o que se consultar. Mas hoje em dia a gente tem muita fonte de pesquisa. Então não é justificativa, né, não tem justificativa para um número tão pequeno de fontes consultadas em um trabalho acadêmico, tá? A literatura utilizada foi criticamente analisada, isso é importante, tá? Eu não posso usar qualquer tipo de literatura, qualquer tipo de citação e colocar no meu texto. Tem algum embasamento, né? É coerente, né? Você precisa ter essa análise crítica. Os conceitos e questões foram comparados entre si, os pontos fortes e fracos de cada item foram discutidos. Isso é um problema
que muitos não trazem, né? Muitos falam que o referencial teórico deve conter apenas, né, citações, e não. Além das citações, né, a gente precisa ter essa análise crítica no referencial teórico. A gente precisa mostrar as duas versões, né, que é trazer as citações de outros trabalhos e fazer uma análise crítica em cima deles, né? Mostrar que um autor tem uma visão por causa de alguma outra coisa, mostrar tal visão que é de outra forma, e mostrar, apontar o que isso tem de diferente, o que isso tem de valor prático, de ponto forte, de ponto fraco. Então, isso é importante trazer também, discutir, trazer essa discussão dentro do referencial teórico. Não é simplesmente, banalmente, ficar fazendo citação. Os estudos com perspectivas contrárias ao do pesquisador foram citadas e discutidas? É uma outra coisa que também deve ser levada em consideração no referencial teórico. Por que não trazer uma perspectiva contrária daquilo que eu estou defendendo? É um debate interessante, é uma leitura interessante, trazer algo desse tipo. Então, enriquece o trabalho, tá? O leitor irá considerar a fundamentação teórica relevante, apropriada e útil? Isso também é importante. Talvez a pessoa lê tantos trabalhos, né, e não acaba fazendo um filtro disso, né, não filtra isso. Coloca muita coisa e muita coisa desnecessária. Então, tem que saber fazer análise, né, eliminar, né, tentar filtrar as informações do que realmente é relevante no seu trabalho para que a leitura seja fluida, né, seja agradável de se ler e tenha alguma coerência com o seu tema. A fundamentação teórica está organizada em uma estrutura conceitual coerente do tema? Isso é importante também, tá? Trazer uma certa estrutura que tenha algum embasamento, tenha alguma lógica, né? Por exemplo, ter um primeiro item conceituando algumas coisas, né? Isso tem uma lógica. Depois trazer, né, alguns autores mostrando, né, suas visões em cima daquele tema, né? Enfim, isso traz um sentido, né, na hora da leitura, tá? Isso é importante. A fundamentação teórica sintetiza o conhecimento da literatura em uma contribuição significativa e com valor agregado para o conhecimento sobre o tema? Isso também é importante, tá? Tem que trazer uma contribuição significativa, né? Tem que trazer algo, né, para que a pessoa tenha esse conhecimento em cima desse tema, né? Eu falo que o referencial teórico é para mostrar, né, deixar o leitor a parte sobre aquilo que você vai mostrar para ele, que você está estudando, tá? Então, é uma forma, né, de mostrar esse conhecimento, né, desse embasamento, com base em leituras, né, em referencial bibliográfico, né, trazer, né, essas definições, né, esses conceitos em cima do seu tema, tá? Então, essas perguntas vão ser fundamentais, eu acho que é muito interessante para a construção de qualquer referencial teórico. Bom, metodologia. Metodologia é um problema muito complicado quando a gente fala de projeto de pesquisa, porque os alunos estão acostumados, como não tem nada feito, então eles acham que a metodologia não precisa ser muito tratada, mas pelo contrário, a gente deve utilizar o projeto de pesquisa como uma forma de estudar e entender como que será tratado o procedimento da pesquisa. Então, é aqui que a gente deve mostrar como e através de que meios vamos realizar a pesquisa, tá? Então, isso é importante. É aqui o momento em que a gente tem que estudar os tipos de pesquisa, mostrar quais tipos de pesquisa que a gente vai utilizar, entender essas pesquisas, né, para a gente poder aplicar na nossa pesquisa, tá? Então, isso é importante, tá? Não tenha medo de escrever em metodologia. Escreva, defina, né? Link, tá? O que eu acho que é interessante, né, na metodologia, no projeto de pesquisa, né,
essa organização, essa introdução, né, de linkar, né, o que é a pesquisa que você está utilizando com o que você vai fazer, tá? Então, isso é importante. Então, o primeiro item que a gente tem dentro da metodologia é o item 3.1, que é o tipo de pesquisa, tá? A gente tem diversas pesquisas, como já foi falado nos seminários. Eu vou reforçar alguns conceitos e mostrar algumas outras pesquisas, tá? A gente tem divisões da pesquisa, tá? A gente tem a pesquisa quanto à natureza, né, que ela pode ser básica e aplicada, ou aplicada. A gente tem os objetivos, né, pesquisas objetivas, né, que são as exploratórias, descritivas, explicativa e normativa, e tem algumas outras que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas nos livros, com relação ao aspecto objetivo, né, eles classificam como exploratória, descritiva e explicativa, tá? Essa normativa aí foi incluída nesse caso aí, tá? Enquanto a abordagem, né, que seria um tipo de tratamento, tá? A gente tem a quantitativa e a qualitativa e a gente pode combinar essas duas abordagens aí. E nós temos o método, né, o procedimento que a gente vai dar para essa pesquisa. Então, ela pode ser experimental, pode ser estudo de caso, pesquisação, modelagem de simulação, levantamento, né, e diversas outras pesquisas que eu vou mostrar aí para vocês, tá? Então, a gente tem esse mundo aí de pesquisa, tá? O que a gente vai fazer com tudo isso, né? O que a gente vai enquadrar? Precisa necessariamente ser um tipo de pesquisa para a gente classificar o nosso trabalho? Não. Você pode usar várias, tá? Não tem necessidade de se apegar a um tipo específico, tá? Principalmente no método, tá? Nos objetivos, eu acredito que a gente vai focar em um específico, tá? Bom, pesquisa básica, tá? Isso aqui é a distinção, né, da pesquisa quanto à natureza. A gente tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela objetiva é entender, descrever ou explicar os fenômenos naturais. Não é reservado, objetiva a divulgação dos conhecimentos obtidos, produz artigos científicos, como e porquê. Então, um exemplo de pesquisa básica seria a obtenção de novos conhecimentos sobre mecânica estática e cinética, física dos materiais e química dos materiais, tá? A aplicação disso aí, né? Entender isso aí, né? Fica muito parecido com a pesquisa explicativa, tá? Pesquisa aplicada. Objetivo, a aplicação do conhecimento básico. Pode ou não ser reservado. Gera novos conhecimentos resultantes do processo de pesquisa. Produz artigos tecnológicos, como fazer, né? Está muito voltada, né, em processos, né? Pesquisas voltadas a processos de materiais, né? Processos de construção, né? Então, um exemplo disso, obtenção de novas tecnologias para a construção de pontes e viadutos. Então, isso é uma pesquisa aplicada, tá? E muita gente confunde essas duas aí. Acho que a básica é teórica, né? Quando vê aplicada, não, a minha pesquisa é aplicada. E não é assim, né? Tem que entender cada uma delas. Bom, e aí, dentro desses tipos de pesquisa, esse item é necessário que tenha no trabalho de vocês, que é o item 3.1.1, que é pesquisa quanto aos fins, tá? Que seria pesquisa quanto aos objetivos, tá? Então, a gente tem a primeira pesquisa, que é a pesquisa exploratória, tá? Que ela vai ser realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, tá? Ela vai visar proporcionar maior familiaridade com o problema com vista a torná-lo explícito ou construir hipóteses. E aí, tá? A gente tem eu coloquei algumas características dessa pesquisa, tá? Então, a exploratória é mais do aspecto da pessoa explorar o tema, né? Tentar explanar esse tema para as pessoas, tá? Então, ele tem a característica em que o pesquisador ele tem que ter uma certa
familiaridade com o tema, ele tem que ter um autoconhecimento acerca desse tema, tá? Para começar a fazer essa pesquisa, tá? Buscar assuntos poucos conhecidos, poucos estudados, tá? A gente basicamente utiliza pesquisa bibliográfica e estudo de caso como metodologia dessa pesquisa, tá? Uso de intuição pelo pesquisador, tá? Então, a gente acaba construindo essas hipóteses com base nesse tema, tá? Então, por isso que o pesquisador ele tem que ter muito conhecimento acerca desse assunto, tá? Para explorar. Essa técnica também, ela vai auxiliar, né, a situar esse assunto na literatura, tá? Com base no tema de interesse do pesquisador, para aprofundá-lo e utilizar os outros autores para explanação crítica e científica com base nesse tema, tá? Então, o pesquisador ele tem que gostar muito desse tema, tem que ter um certo embasamento muito grande em cima dele, tá? Então, alguns exemplos disso aí, nós temos o levantamento bibliográfico, tá? A pesquisa bibliográfica, onde a gente vai pegar, estudar autores, né? Outros autores, né, que fazem essa pesquisa, tá? Isso é mais uma forma de divulgar um tema, né, específico, tá? Então, a gente faz esse tipo de pesquisa bibliográfica, né, essa metodologia, né, para mostrar, né, esse assunto no meio acadêmico, tá? Entrevista com pessoas que tiveram experiência prática com o problema pesquisado, um estudo de caso, tá? Análise de exemplos que estimule a compreensão do estudo de caso novamente, tá? Então, essa exploratória, a gente tem muitos exemplos de estudo de caso, tá? Estudar, por exemplo, uma patologia, né, numa edificação, né, e mostrar, né, o entendimento dessa pesquisa, né? Então, eu posso casar, né, o estudo de caso com a pesquisa bibliográfica, né? Eu pegar uma situação real, uma casa, né? Por exemplo, tem uma trinca, né? E aí eu falar que por essa trinca estar a 90 graus, né? A gente tem um embasamento bibliográfico, né? A gente tem alguns autores que falam que quando essa trinca estiver a 45 graus, né? Mais ou menos, né? Na diagonal, isso indica, né, que essa trinca está associada a um recalque de fundação, tá? Essa trinca na diagonal, ela tem que estar próxima a um elemento vertical estrutural, tá? Próximo de um pilar, no caso. Então, eu linko esses dois tipos de modalidade de pesquisa, né? Pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Posso fazer isso tranquilamente, né? Então, eu mostro lá no estudo de caso e com essa pesquisa bibliográfica, esse embasamento de outros autores, eu complemento o meu estudo, tá? Bom, a descritiva, né, como o próprio nome diz, ela vai descrever alguma coisa, né? Ela vai mostrar, na verdade, as características de um fenômeno ou população. Não precisa explicar, tá? Isso é importante destacar. Ela não vai explicar, ela vai caracterizar, mostrar, tá? Descrever. Então, ela vai descrever a realidade, tá? Parte de um amplo grau de generalização, né? Eu tenho uma certa generalização sobre esse assunto, eu parto desse aspecto. Uso do princípio da naturalidade, tá? Esse princípio aí implica que no estudo os fatos em seu modo natural quer dizer, na verdade, quer dizer que a gente não influencia, tá? Em como o fato ocorre, tá? No objeto de estudo, tá? A gente não interfere em nenhum momento no modo que as coisas ocorrem, tá? E a gente não pode aplicar julgamento pessoal nesse tipo de pesquisa, tá? Então, é isso que o princípio da naturalidade diz, tá? Então, a gente é algo totalmente sem influência e sem julgamento pessoal pelo pesquisador, tá? E não é definitivo. Por quê? Porque há mudanças, há variações do fenômeno estudado ao longo do tempo, tá? Então, ele não é uma pesquisa definitiva, ela vai mudar com o tempo, tá? E aí a gente pode aplicar
essas pesquisas ao determinado tempo, tá? Então, um exemplo disso são pesquisas de opinião, isso é muito claro, né, quando a gente fala pesquisa descritiva, né? Pesquisas eleitorais, pesquisa de mercado, utiliza muito isso, então a gente utiliza levantamento, né, formação de censo, né, principalmente em pesquisas eleitorais, o IBGE faz muito uso disso, tá? Nós temos o exemplo de exploração das relações entre as variáveis, né? Então, a gente também tenta entender, né, na verdade, entender não, descobrir a existência de associação entre variáveis, tá? Então, a gente pode utilizar um tipo de pesquisa correlacional, tá? Que ela precede uma pesquisa experimental. Então, eu posso fazer uma análise experimental e fazer uma correlação, né? Onde eu vejo essa relação entre essas variáveis, tá? Investiga mudanças de comportamento ao longo de um intervalo do tempo, né? Que é justamente por isso que ela não é definitiva, né? Então, a gente aplica um procedimento desenvolvimentista, aborda um fenômeno individual com particularidade para compreender a situação e também situações similares. E seria um estudo de caso. E aí, um cuidado. Nesse estudo de caso, a gente não faz inferência de causa e efeito, tá? Isso vai distinguir um tipo de estudo de caso em uma pesquisa descritiva para um estudo de caso em uma pesquisa exploratória ou uma pesquisa explicativa, tá? Então, nesse caso, onde eu tenho um estudo de caso, eu não explico, não mostro causa e efeito, tá? Eu só vejo, né, a relação entre as variáveis que eu estou estudando ali. A explicativa visa esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de um fenômeno. E aí, ela vem, né, para tentar explicar a razão da ocorrência daquele fenômeno, por que daquilo, por que isso ocorre, tá? Então, a gente acaba utilizando o método experimental, tá? Principalmente nas ciências naturais, tá? Nas ciências sociais, eles acabam utilizando o método observacional, né, que não é muito interessante para a gente. Então, na verdade, a gente vai tentar identificar as causas, né, dos fenômenos que a gente está estudando. Normalmente, a gente utiliza os métodos experimental e matemático pela interpretação dos métodos qualitativos, tá? Eu vou explicar essa aplicação, né, da pesquisa qualitativa e quantitativa, tá? Então, as características, né, os pontos-chave aí da pesquisa explicativa. Ela explica o que está acontecendo, tá? Ela vai, né, sempre ter um porquê. Por que disso acontece? Preocupa-se em identificar as causas dos fenômenos. Como, né, que isso aconteceu, o que contribuiu para isso acontecer, tá? Amplo objetivo, tá? Ela é muito ampla, até ela é mais estruturada por isso, tá? Ela tem um objetivo muito amplo, é muita coisa que você está querendo buscar um porquê, né? Isso é muito relativo, tá? Proporciona um sentido de entendimento do fenômeno. Outra coisa que vale ressaltar, né, que ela fala que é mais estruturada que as demais pesquisas, e ela acaba abrangendo as outras pesquisas, porque ela acaba descrevendo, né, explanando o que se trata e explicando, tá? Então, ela acaba abrangendo todas as outras pesquisas, tá? Então, por isso que o objetivo dela é muito amplo, tá? E isso, né, pode ser algo que venha a trazer erros nas nossas pesquisas, tá? Então, tome muito cuidado se for fazer uma pesquisa explicativa, tá? Cuidado gigantesco, tá? Porque você tem que tentar mostrar a explicação daquele ocorrido, tá? Não é qualquer coisa, tá bom?
E esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que utiliza muito a parte experimental, tá? Observar os efeitos que a variável produz no objeto, pesquisa experimental, tá? Basicamente, a gente utiliza pesquisa experimental em uma pesquisa explicativa. E aí, tomem cuidado, tá? Na hora de fazer essas justificativas, né? Tentar mostrar o motivo daquilo ali, tá? Tomem cuidado com isso. Isso aí gera muitos erros. Bom, a gente tem algumas outras pesquisas, tá? Que eu vi em algumas outras referências, né? Que eles enquadram como pesquisa quanto aos fins que a gente pode utilizar, tá? Então, a gente tem a pesquisa normativa, que está primeiramente interessada no desenvolvimento de políticas, estratégias, ações de aperfeiçoar os resultados disponíveis na literatura existente, para encontrar uma solução ótima para novas definições de problemas ou para comparar várias estratégias relativas de um problema específico. Eu achei interessante trazer esse tipo de pesquisa, porque na engenharia a gente acaba utilizando um pouco disso, principalmente porque a gente utiliza muito normas, né? E às vezes, né, principalmente em trabalhos mais avançados, a gente acaba fazendo muito disso, de mostrar, né, que alguns procedimentos, né, da norma, né, tem alguns resultados que não são mais coerentes com a realidade atual, né, e tentam melhorar isso aí, tá? Tem muita coisa em cima disso, né? Tem aquelas pesquisas onde buscam comparar, né, os procedimentos de cálculo de diversas pesquisas, né, em diversos países, né, comparar a norma brasileira com a norma americana, com a norma europeia, né, mostrar alguns procedimentos que a gente pode adotar na nossa norma, né, para melhorar, né, os procedimentos de cálculo e de verificação, tá? Tem diversas coisas. E por isso que eu achei interessante mostrar isso aqui para vocês. Outra pesquisa que nós temos é a metodológica. Essa foi a primeira vez que eu vi, né, esse tipo de pesquisa. Refere-se a instrumentos de manipulação e intervenção na realidade. Está ligada à construção de caminhos para atingir um fim. Isso aí é algo muito aplicado, tá? A gente traz uma pesquisa onde a gente aplica um instrumento mesmo em que ela vai trazer alguma intervenção na realidade. Então, é algo que, primeira vez que eu vejo isso aí, tá? E essa metodológica, né, é algo que acaba sendo muito aplicado, né? E é muito parecida com essa intervencionista, né, onde o objetivo dela é interferir, é modificar a realidade, resolvendo os problemas de forma efetiva e participativamente. E a gente vai ver que a pesquisa-ação é uma pesquisa que encaixa muito bem desse tipo aí de pesquisa quanto aos fins intervencionista. A gente pode ter uma ideia de como que isso poderia funcionar, né, essa intervencionista, como uma aplicação de um procedimento, né, sei lá, uma estratégia de gestão em uma empresa, né, eu estudar isso, né, eu ia até uma empresa, mostrar minha pesquisa, né, que é mudar uma gestão, né, de uma prática, né, de um escritório, né, escritório de engenharia, eu já vi isso, em uma pesquisa, e tentar aplicar isso. E de fato, o estudo dele vai ser ver a aplicação dessa gestão, dessa proposta que ele criou nessa empresa e ver como que se funciona, quais são os resultados dessa gestão aplicada a essa empresa em específico. Isso é algo interessante, né? Algo que vale a pena ser estudado. Isso não só em uma empresa, mas também uma forma de ensino, né? Isso também é interessante de se ver. A metodológica, eu acredito, né, que seja algum instrumento, né, algo que eu crio, né, em que eu utilize, né, na realidade.
eu acredito que a minha dissertação, eu li isso aqui e acho que a minha dissertação tem um pouco de metodológica, né, que é justamente como foi criado um novo tipo de perfil, né? Então, houve uma intervenção na realidade por intermédio de um instrumento, né? Eu criei esse sistema, tá? Para atingir um fim, né? Que foi uma solução estratégica, né? Para fins arquitetônicos, né? Para não interferir arquitetonicamente, né? Uma construção, né? Então, eu acho que se enquadra como essa pesquisa metodológica. Pesquisa aplicada tem a finalidade mais prática do que a pesquisa pura, motivada pela necessidade de resolver problemas práticos mais imediatos em nível de especulação. Isso aí é quando a gente quer mostrar um novo procedimento, né? Como a gente já viu lá na pesquisa quanto à natureza da pesquisa, né? A pesquisa aplicada. Bom, então, além de ter que dizer que tipo de pesquisa quanto aos fins, nós temos que mostrar as pesquisas quanto ao meio. O que seria quanto ao meio? Seria como, né? Que método, né, utilizar. Então, a gente tem a pesquisa de campo, tá? Que é uma pesquisa realizada no local de ocorrência do fenômeno, né? Onde a gente executa entrevista, questionário, teste, observação participante. Assim, para mim, essa pesquisa, ela tem muito viés social, mas na engenharia a gente pode ver esse tipo de pesquisa, né? Poderia ser, por exemplo, com relação ao estudo do mercado da engenharia civil numa determinada cidade. E aí eu fazer um estudo, um levantamento, né, a respeito desses profissionais, né, elaborar um questionário, né, fazer uma entrevista, né, desses profissionais, né, isso é muito aplicado também no nosso curso, tá? Então, alguns pontos aqui a destacar. Ela vai focalizar uma comunidade, tá? Não precisa ser uma localidade geográfica, tá? Ela é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevista, tá? Essa pesquisa de campo, o pesquisador, ele interage muito com o objeto de estudo, tá? Então, ele tem que ir até o entrevistado, ele tem que observar, né, o ambiente dele, né, as características dele, né, o que for interessante para ser observado, tá? E ele faz essa entrevista, né, diretamente com essa pessoa. A gente tem também, né, como base para essa pesquisa, análise de documentos, filmagens, fotografia, mas isso é opcional, isso vai depender do que você está observando, né, qual a sua finalidade. Essa pesquisa ela tem como vantagem o recurso financeiro, porque eu não preciso de equipamentos especiais para coleta de dados, né? O pesquisador ele só tem que ter boa vontade, ele tem que ir lá, atrás do objeto de pesquisa, né? E fazer a entrevista, né? Ou fazer essas observações, tá? A única desvantagem, duas, né, desvantagens que ela tem, é que ela vai requerer muito tempo do pesquisador para realizar esse levantamento. E também há muito risco de subjetividade, porque acaba que, como o pesquisador está observando, tendo contato direto com essas pessoas, pode acabar que ele tenha uma opinião própria a respeito daquela pessoa, daquele grupo. Enfim, isso pode ter influência na interpretação dos resultados. Bom, pesquisa de laboratório e pesquisa experimental. Eu achei interessante essa distinção, tá? Porque tem livros que não falam de pesquisa de laboratório, fala de pesquisa experimental. E, basicamente, as duas são a mesma coisa, tá? O que diferencia é que a pesquisa laboratorial, a gente tenta fazer um controle do ambiente onde a gente está simulando aquele fenômeno, tá? Então, a gente visa no laboratório evitar erros, tá? Ter um ambiente extremamente controlado. Precisa necessariamente ser dentro de um laboratório? Não, não. Eu posso fazer em um local aberto ou artificial, mas o que define essa pesquisa de laboratório é o controle que eu tenho
acerca daquela simulação. A pesquisa experimental em si, ela vai manipular, tá, as variáveis relacionadas com o objeto de estudo, tá? Então, essa investigação, ela vai ter um pouco de manipulação, né? Eu vou colocar algumas variáveis ali, né? Vou influenciar naquelas variáveis, né? Então, eu não tenho controle do ambiente, eu não vou controlar o ambiente. Eu quero distorcer, né, esse ambiente, tá? Mas os dois têm como característica, né, como viés, o estudo da relação entre causa e efeito do fenômeno, tá? Porque é um experimento que eu estou fazendo, de qualquer forma. E ela busca também generalizações por meio de técnicas de coleta de amostragem, tá? A gente tem que ter aí essa generalização, né, de como fazer essas coletas aí. Bom, esse tipo de pesquisa a gente acaba utilizando muito na engenharia civil, né? A gente usa muito pesquisa de laboratório, muito pesquisa experimental, tá? Tanto manipulando a situação, quanto fazendo simulação em laboratório, tá? Isso é muito evidente. É muito evidente quando a gente faz ensaios em concretos, né? Quando a gente cria um novo material, né? Então, isso é bem evidente na nossa área. Pesquisa documental. Pesquisa que realizada em documentos conservados em poder, reservados em poder de órgãos públicos, privados e em mãos de pessoas. Então, a gente tem uso de fontes primárias, né? Que não teve um tratamento, né, que também não foram publicadas, né, não teve uma análise prévia, né? Então, aí a gente tem o uso de tabelas estatísticas, jornais, revistas, documentos oficiais, cartas, etc. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso, um exemplo disso, né? Seria, por exemplo, eu estou fazendo uma análise, né, de uma estrutura antiga, né, de uma igreja histórica. E aí, principalmente quando a gente faz uma análise patológica, a gente tem que entender a parte histórica daquela construção, né? E esses documentos, eles estão em posse de órgãos públicos, por exemplo. Eu tenho que ir em prefeitura, pesquisar sobre o histórico daquela edificação, né? Quem foi o responsável pela construção, né? O projeto arquitetônico oficial, as alterações que teve naquela edificação, enfim, diversas coisas que a gente precisa fazer essa pesquisa, tá? E a gente também tem a pesquisa bibliográfica, né, que a gente já falou aí, em que a gente faz estudo com base em material já publicado, né, que já tem um certo tratamento, né, onde a gente já tem, né, um tratamento de dados e tal, que está em livros e artigos científicos, tá? A gente pode ter, né, o uso dessas duas pesquisas, né, fazer um trabalho onde a gente usa a pesquisa documental e bibliográfica, sem problema algum. Estudo de caso refere-se a uma unidade de estudo, né, um grupo, um produto, uma empresa, um setor, enfim, né, um objeto que eu queira estudar. Então, ela envolve uma investigação empírica, né, onde eu vou fazer observações, né, de fenômeno. Deve explicar como e por que o fenômeno acontece. Eu coloquei um asterisco justamente porque depende do tipo de pesquisa que a gente está fazendo quanto aos fins, né? Então, se ela for se eu estou fazendo uma pesquisa descritiva, né, eu não vou tentar explicar o fenômeno de causa e efeito. Tá? Então, não vou tentar muito me aprofundar no porquê do fenômeno, desse fenômeno. Vou tentar descrever as relações, né? Tentar identificar essas relações, né? Entre as variáveis. Tá? Propõe a identificar um problema, analisar as evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções. As variáveis são especificadas previamente pelo pesquisador, né? O pesquisador ele tem que ter um conhecimento, né, acerca desse assunto e ele tem que estimar quais variáveis ele vai analisar nesse estudo de caso, nessa unidade específica, tá? Vários meios de coleta. Tem várias formas de fazer a coleta. Pode ser por meios fotográficos, pode ser uma coleta em loco, né? Ir lá e coletar o
objeto, né, fazer uma coleta estatística, né, fazer um corpo de prova, né, e tirar de lá e fazer a análise, enfim. Tem vários meios de coleta nesse estudo de caso. Pesquisa e ação é uma pesquisa mais... eu vi que essa pesquisa ela não é muito científica, tá? É um tipo de pesquisa participante que presume intervenção na realidade. Então, a gente tem uma ação, né, aplicada em prática, tá, daquela pesquisa. Tá? Então, algumas informações a respeito dela, características, né? Informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática, deve ser contínua e não repetida ou ocasional. A prática tende a ser uma questão de reagir eficaz e imediatamente, é participativa, né? Todos os envolvidos têm que participar dessa ação. Não pode haver manipulação da situação, o pesquisador não pode interferir na ação dos participantes, né, ou colaboradores, não se deve se preocupar com a prática e não é generalizado. O que isso significa? Tá? É o que eu tinha referenciado lá na pesquisa de intervencionista. É como se a gente aplicasse um determinado procedimento, né, uma determinada prática, né? O exemplo que eu vou repetir aqui é uma prática em escritório, né, uma gestão, né, no escritório. E aí eu coloco aquilo, tá? Peço a colaboração do escritório para ver, né, essa pesquisa, né? Então, esse escritório e os funcionários têm que ter uma colaboração, né? E a gente tem que deixar a situação fluir, tá? A gente tem que deixar ali, né, mostrar o cronograma, como que vai ser feito e deixar que ocorra, tá? O que a gente vai fazer é uma observação, né, dessas práticas, tá? E ver, né, como que essas pessoas agem acima dessas práticas, enfim, tá? E por que ela não é generalizada? É porque ela vai depender do local em que a gente está aplicando ela, tá? Cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada situação é uma situação, né? Então, não significa, né, necessariamente que aquela prática vai ser bem aplicada em um outro lugar, né? Então, por isso que não há uma generalização. Bom, e nós temos também a modelagem e simulação, que também é muito empregada na engenharia civil, né? É quando a gente deseja experimentar, através de um modelo, um sistema real, determinando-se como este sistema responderá às modificações que lhe são propostas. Bom, isso é muito comum na engenharia civil, tá? Quando a gente não tem muito recurso para fazer isso em laboratório, então a gente faz uma simulação, né? Prevendo essas situações. Eu acho bem mais viável, tá? Em estruturas a gente usa isso muito, tá? Porque a gente acaba entendendo, né, um pouco do funcionamento das estruturas, né, prevendo, né, e esses programas de simulação estão vindo cada vez melhores, né? E depois de fazer essa simulação a gente até pode testar, fazer um experimento, tentando comprovar, né, parametrizando esses resultados. Foi isso que eu fiz na minha dissertação, né, e foi muito bacana. Eu acho que vale a pena fazer esses estudos de modelagem. Tá? Hoje em dia, isso está criando um grande destaque, tá? Tanto a parte experimental como essa simulação e modelagem, principalmente no requisito da nova norma, né, de desempenho, né, que precisa muito de comprovação de que aquele material está de acordo, né, com o exigido, né, da norma. Né? Então, isso está vindo com muita intensidade aí atualmente. Bom, então o próximo tópico que a gente deve apresentar é o universo e a amostra, tá? Esse tópico ele vai apresentar com essa nomenclatura no projeto de pesquisa. Quando a gente for para o trabalho final, a gente elimina esse universo de amostra. A gente pode colocar já o nome da amostra, enfim, né? Amostras de concreto, né? Enfim, eu acho interessante mostrar, tá? Eu acho que deve ser apresentado de forma clara. A metodologia, quanto mais você detalhar,
Quanto mais a riqueza de detalhes, melhor, tá? Então, aqui a gente tem uma distinção, tá? A gente tem um universo que normalmente é dito como população, que é a definição do conjunto de elementos, pessoa, empresa, produto, que possuem as características que serão objeto de estudo, tá? E a amostra, que é o mais comum da gente estudar, que é a população amostral, é a definição de uma parte do universo escolhido segundo algum critério de representatividade. Então, a gente mostra qual que é o universo que a gente está trabalhando, né? Que elemento que a gente está trabalhando, quais características que ele possui, tá? Então, aqui é interessante mostrar, né, as características do objeto que a gente está estudando, tá? É um erro muito comum as pessoas não colocarem o objeto que a gente está estudando, principalmente estudo de caso, a gente precisa identificar as características desse objeto que a gente está estudando, tá? É importante em todas as pesquisas. Dentro da amostra, a gente tem dois tipos. A gente tem uma amostra probabilística e não probabilística. A amostra probabilística, a gente tem a aleatória simples, onde a gente faz a seleção aleatória de elementos da população. Como que é feito isso? Isso é muito comum em coletas de amostras de concreto. A gente chega com o caminhão, né? Aí tem aquela proporção que a gente aprende lá em materiais de construção, né? Qual caminhão que a gente retira a amostra, né? A gente pega um determinado caminhão de concreto, né? E retira a amostra, e numera aquelas amostras. E aí, quando a gente vai fazer algum procedimento, né, algum tratamento, né, a gente pega aqueles números aleatoriamente e faz a execução do ensaio, do procedimento que a gente queira realizar, tá? A estratificada, a gente escolhe uma propriedade específica e mantém a proporção, tá? Então, a gente escolhe uma determinada característica dessa amostra e faz, né, a coleta, tá? O que eu quero dizer, tá? Vamos dizer em fins de população, por exemplo, eu quero fazer um estudo com relação ao mercado da engenharia civil para as mulheres, né? Então, eu vou separar a minha amostra, né, por gênero, né? Então, eu quero só o gênero feminino e vou estudar somente ele. Então, seria essa uma amostra estratificada. Isso eu posso fazer com materiais também, né? Posso escolher uma característica do material e separar ele e definir essa proporção. Por exemplo, um comprimento. Não, vou pegar uma peça com comprimento X, vou escolher vários desse mesmo tamanho e fazer a análise. Então, também é válido. Não probabilística é quando a gente não aplica métodos matemáticos, né, de estatística, né, para separar. Então, a gente leva em consideração a acessibilidade, tá? Então, a gente seleciona os elementos pela facilidade de acesso, tá? Então, não tem algo probabilístico, né? Eu não escolho aleatoriamente, né? Então, eu apenas pego aqueles elementos que eu tenho fácil acesso, tá? Eu não tenho uma definição estatística de aleatoriedade, tá? Tipicidade, isso aí da tipicidade é quando o pesquisador ele tem um conhecimento muito abrangente a respeito da amostra em si, né, do elemento do objeto de estudo dele, e ele seleciona o elemento, né, onde ele considera que é o representativo, tá? Mas aí o pesquisador ele tem que demonstrar que ele conhece sobre o assunto, tá? Não vale, né, fazer essa consideração de forma sem embasamento, né? Bom, coleta de dados. Bom, a coleta de dados é um problema também, né? Muita gente confunde. Eu acho que toda metodologia é uma confusão quando o aluno começa a escrever. Bom, a coleta de dados, vale destacar que ela deve ocorrer após a definição clara e precisa do tema, tá? Antes de mais nada, né? Eu já tenho a noção do qual que é o meu tema. Beleza, vamos lá. Porque com a definição do tema, eu vou definir as variáveis, né? E isso, com a definição das variáveis, eu já vou meio que prever como que eu vou coletar essas variáveis, né?
Isso está casado também com o tipo de pesquisa. E da opção sobre o tipo de estudo que vai se fazer, né? O que você pretende fazer com essa variável, né? Então, isso é importante para eu poder saber como que eu vou coletar esses dados, tá? Então, a gente tem dois tipos de modalidade de coleta de dados. A gente tem uma primária, que quando essa coleta é feita diretamente na fonte, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa de análise de uma ponte de estrutura de concreto. E eu preciso, né, analisar o estado físico dela. Aí eu vou lá nessa ponte e coleto extraio, né, um corpo de prova dela, né, para fazer algum ensaio. Então, eu estou fazendo uma coleta primária, né, então estou colhendo esse dado diretamente na fonte, né. Eu estou fazendo a coleta de um documento, né, eu estou indo lá na empresa coletar esse documento. Isso tem que estar escrito no trabalho, tá? Como que, né, onde que vai ser essa coleta primária? Né? Não precisa escrever assim, a coleta será feita primariamente, né? Será colhido os dados diretamente na fonte. Que fonte, né? É isso que acaba, quando a gente lê o trabalho, a gente fica meio assim, né, perdido, né? Porque que fonte que vocês estão coletando? Como que vocês estão coletando isso? Né? Então, isso é importante colocar no trabalho. Coleta de dados secundários, arquivos já coletados e encontrados, organizados em arquivos, bancos de dados, etc. O que é isso? O que é isso? Bom, é quando eu secundariamente encontro uma informação que vai me ajudar no meu levantamento dos dados que eu preciso, né, das variáveis que eu preciso. Sei lá, estou fazendo um estudo, preciso de uma característica de uma determinada variável e tal. Em vez de eu buscar na minha fonte, né, lá eu busco em outros dados, né, em outros arquivos ou em outros estudos que tenham aquela informação e eu uso como base. Só que eu tenho que referenciar, eu tenho que mostrar de onde veio, tá? Então isso é importante também. Vamos então para a construção do instrumento de coleta, né? Isso aqui é o procedimento de como que vai ser realizado, né? Qual instrumento que eu vou utilizar para coletar esses dados, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é listar as variáveis que a gente pretende medir ou descrever, tá? Então, se a gente pretende medir alguma coisa, a gente vai fazer uma avaliação quantitativa. Se a gente pretende descrever, a gente vai fazer uma avaliação qualitativa. Então, cuidado com isso aí, tá? Porque quando a gente faz um estudo de caso, né, muita gente acha que é quantitativo e é qualitativo. Porque a gente busca também descrever, né? Principalmente, também o ensaio experimental tem essa característica, né? Que a gente procura descrever algum fenômeno, tá? Então, cuidado. 2, revisar o significado e a definição conceitual de cada variável listada. Então, a gente vai novamente, né, verificar qual que é o significado daquela variável, né? O que ela é, o que ela traz, enfim. A gente tenta entender essas variáveis. Depois a gente revisa como, operacionalmente, né, aplicavelmente, cada variável foi definida. Tá? Como essa variável foi definida? Que aí a gente vai conseguir, né, operacionar, né, a extração dessa variável. 4, escolher uma das técnicas e iniciar a construção do instrumento de coleta de dados que será utilizado na pesquisa. Tá? Isso é muito importante também quando a gente vai fazer o roteiro experimental, tá? Não se faz ensaio experimental sem ter um roteiro. Nunca se faz, tá? Precisa de um roteiro. Por isso, essa construção de instrumento é importante e esse roteiro precisa estar nessa parte de coleta de dados. Então, o instrumento de coleta, né, que já é o instrumento final, né, depois desse procedimento de construção, a gente apresenta o modelo, tá? A gente já mostra como esse modelo pronto, né? Se for um questionário, a gente mostra o questionário, tá? Na construção aqui, a gente mostra os critérios que foram considerados para utilizar aquele instrumento, tá? Então, a gente aqui já mostra as perguntas elaboradas, já mostra o roteiro experimental, né? Aqui a gente faz as considerações. Vou precisar de fazer isso, vou precisar de fazer aquilo,
por causa da variável tal, tal, tal. Tá? Então, aqui a gente já mostra o roteiro experimental, o questionário, tudo montado. Tá? Então, aqui a gente já pode usar vários itens, né? 3.1, 3.3.1, 3.3.2, né? Aqui a gente já vai colocando essas coisas, né? Questionário, roteiro experimental, enfim, tá? Isso tem que ser apresentado. Tratamento de dados, 3.4. Aqui a gente deve explicar como se pretende tratar os dados. A justificativa precisa ser adequada ao tratamento, aos objetivos do projeto, tá? Então, no tratamento de dados, né, eu preciso extrair aquilo que vai me dar o objetivo do projeto, tá? Então, essa justificativa aí com base no tipo de tratamento que eu estou utilizando, tá? E nesse tratamento de dados, a gente vem com duas abordagens, a gente chama de abordagens, tá? Que são as pesquisas quantitativa e qualitativa. Então, a pesquisa quantitativa é uma pesquisa objetiva, de análise, números, pesquisador distante do processo, hipóteses, raciocínio lógico e dedutivo, estabelece relações e causas, busca generalizações, preocupa-se com as quantidades, tá? Então, esses são as características e os pontos-chave para a pesquisa quantitativa. Pesquisa qualitativa, subjetividade, síntese, som, imagens e textos, pesquisador participa do processo, questões norteadoras, raciocínio dialético e indutivo, descreve significados, busca particularidades, preocupa-se com a qualidade. E observem, né, uma coisa que a gente não costuma fazer e que se deve fazer, né, que tem a combinação das duas, tá? Uma pesquisa que é qualitativa e qualitativa. O que seria isso? Uma pesquisa experimental, né? Porque eu falei que ela tem uma análise qualitativa, né? Por quê? Porque, veja bem, quando a gente faz um ensaio, a gente participa do processo do ensaio. Infelizmente, quem faz o ensaio traz interferências no resultado, né? Sempre a gente falava do operador. O operador pode ter causado interferência no ensaio? Então, a gente também provoca interferência no ensaio. Por isso que ela tem essas características qualitativas, tá? Então, ela descreve os significados, né? Vou descrever os significados daqueles dados que a gente coletou, né? Do ensaio experimental. Busca particularidade também, né? A gente tenta buscar uma particularidade naquele resultado específico daquela análise experimental. Preocupa-se com a qualidade, né? A gente tenta fazer um ensaio da melhor forma possível, tá? Por que ela também tem um viés quantitativo? Por quê? Principalmente pesquisa, ensaio experimental em engenharia. A gente tem números, a gente tem também uma busca por generalização daqueles resultados, tá? E a gente também tem uma análise, né, em cima daqueles dados que a gente obteve, né? Então, envolve as duas análises, as duas abordagens, tá? Bom, aqui eu trouxe justamente um quadro mostrando essas abordagens principal, tá? Não necessariamente precisa ser uma abordagem somente quantitativa, tá? Pode ser quantitativo e qualitativo, pode ser a combinação dos dois, tá? Então, a experimental tem uma abordagem quantitativa, tá? E eu incluo aí a qualitativa também. A Suvery, né, que seria um método de pesquisa de levantamento, né, onde a gente faz questionários ou entrevistas, também é quantitativo, né, a gente só pega né, os números que nos interessam. Estudo de caso é qualitativo, mas com uma ressalva que ele também pode ser uma combinação, né, de qualitativo e quantitativo. Depende do que eu estou tentando buscar, né? Então, dependendo do que eu estou tentando buscar em um estudo de caso, né, eu posso ter que tratar números, né? Então, ela pode ter um viés quantitativo também. Pesquisa participante é uma pesquisa qualitativa, né? Observação direta e entrevista, né? Que isso aqui eu não falei muito, né? É um pouco parecido com a pesquisa em ação, né? Pesquisa em ação, observação e participação direta, tá? Então,
Aí é só um exemplo, né, da aplicação das abordagens aí e dos instrumentos de coleta, que é interessante. Por isso que eu coloquei esse quadro, tá? Que aqui mostra justamente esses instrumentos de coleta de dados, né, que a gente precisa caracterizar, descrever na coleta de dados, que é o tópico 3.3, tá? Vocês precisam descrever isso. Não é simplesmente falar, vou fazer um experimento. Tá, que experimento? Como que é esse experimento? Eu tenho que descrever isso, gente. Eu tenho que mostrar meu roteiro de experimental. Vou fazer um questionário com perguntas relacionadas a isso, isso e isso, tá? Que questionário? Que modelo de questionário é esse, gente? Coloca o questionário. Mostra o questionário que vocês vão utilizar. Isso tem que ficar claro, tá? A mesma coisa estudo de caso. Qual que é o seu objeto de estudo? O que você está buscando nesse estudo de caso? Por exemplo, patologia. Vou lá para estudar as patologias da casa. Casa X, tá? Me fala as características dessa casa. Essa casa é tal, localizada em tal lugar, assim, tal. Como que eu vou coletar esses dados? Vai ser uma coleta primária, né? Vai ser coletado em loco, né? Então eu vou lá, eu vou fazer a coleta. Vai ser uma coleta onde eu vou fazer observações, onde eu vou, nessas observações, coletar esses tal dados, observar o acabamento da casa, observar visualmente o desgaste, né? Se você vai fazer isso, você não vai ter uma lista, então apresente essa lista que você deve observar nessa casa, né? Então, olha aí, né, os meios de coleta de dados. Vou tirar foto para posterior análise, né, daquelas patologias, né, para entender o procedimento, então vai ser por meio de fotografias. Descreve, gente, não tenha medo de escrever, escreve, vai descrevendo, tá? E aí, a limitação do método, a gente deve apresentar nesse tópico todas as limitações, né, que o método pode oferecer. Tá? Então, do método de pesquisa que a gente está utilizando, né, da forma dessa coleta de dados, né, o que isso pode atrapalhar ou também melhorar, né? Trazer uma crítica acima do método que a gente está utilizando, das limitações que a gente pode ter, enfim, a gente descreve aqui um pouquinho. Não precisa ser uma coisa muito grande, não, pode ser algo mais sucinto. Resultados, tá? Os resultados em um projeto de pesquisa, uma proposta de pesquisa, que é o caso de vocês, que vocês vão entregar no final, vão ser basicamente uma consideração final, né? Mostrar a relevância do estudo, mostrar a relevância do procedimento, né? Eu estou usando a pesquisa experimental, porque ela vai trazer isso, isso e isso, né? Que eu vou obter esse tal, eu vou poder analisar dessa forma, né? É falar mais sucintamente, tá? Um detalhe, a gente fala aqui tudo no futuro, tá? Quando a gente fala de proposta de pesquisa, a gente usa o verbo no futuro. Isso também vale para metodologia, quando se trata de proposta de pesquisa. E quando a gente muda para um trabalho final, por exemplo, um TCC, a gente já muda esse verbo para o passado. Por quê? Para o passado? Porque a gente já realizou a metodologia, os procedimentos. Então, em vez de a gente falar irei coletar, irei realizar, a gente utiliza num trabalho final de TCC, por exemplo, que foi realizado, foi coletado, foi analisado, tá? Foi observado, tudo no passado, tá? Isso é importante diferenciar de uma proposta de pesquisa e de um TCC, que é um trabalho já finalizado, tá? Outro item importante para destacar nos resultados é que a gente precisa confirmar ou refutar as hipóteses enunciadas. É aqui que a gente vai, né, comparar aquilo que a gente propôs, né, de hipótese, né, que a gente, né, fez aquela formulação lá, que a gente previa, tá? Tentar ver se foi aquilo mesmo, né, se era aquelas hipóteses que a gente propôs, né, ou se não, né, refutar, justificar, né, foi devido a isso, tá? Lembrando que em TCCs e em trabalhos
acadêmicos finalizados, a gente precisa apresentar resultados e discussões. Tem alguns trabalhos que apresentam um tópico específico somente que trata de resultados, e tem outros trata especificamente de resultados e coloca um outro item com discussões. Eu acho isso meio confuso. Eu prefiro o trabalho onde trata um único tópico, resultados e discussões, porque aí eu apresento os resultados e já discuto sobre ele logo abaixo. Então, quando eu separo, eu fico voltando muito lá nos resultados para fazer as discussões. Eu acho meio sem sentido. Eu prefiro resultados e discussões. Bom, nesses resultados e discussões, né, eu não posso apenas mostrar as relevâncias do estudo, tá? Eu tenho que apresentar as análises referentes aos dados obtidos. Eu preciso mostrar os meus resultados. Eu preciso discutir esses resultados que eu trouxe. Responder, né, o que significa esses resultados, como os meus resultados achados podem ser aplicados, tá? Então, isso tudo é parte da discussão, tá? Eu tenho que discutir a respeito dos resultados. Mostro o gráfico, o gráfico XXX. Falo, né, o resultado é basicamente mostrar, né, o tratamento de dados, então eu mostro o gráfico. Falo alguma coisa do dado, ó, tal material apresentou 85%. Não tenha medo de escrever, tá, gente? Pode escrever. Tal material apresentou 85%, apresentou uma diferença de 5% em relação a outro material e tal. E aí vem discutindo. Isso significa que tal material tem tal coisa, tá? Enfim, trabalhem isso. Falem isso. Vê o que você está vendo no gráfico. Fale no resultado, tá? Mas isso, né, reforço, isso é só para o TCC, né, um trabalho já mais finalizado. Para a proposta de pesquisa, que é a que vocês vão me entregar, é mesmo só uma consideração final, só mostrar a relevância daqueles procedimentos que vocês aplicaram, né, o que vocês esperam obter em relação a esse estudo, né, com relação aos objetivos do trabalho. A conclusão, que vai aparecer no trabalho final, tá? No trabalho de vocês não tem conclusão. A gente apresenta novamente as principais conclusões que a gente tirou lá nas discussões, tá? A gente fala também do que esses resultados podem significar, mostra novamente a aplicação prática disso, né? E também apresenta estudos futuros, tá? Isso é importante. Por que estudos futuros? Porque o nosso trabalho ele nunca vai estar completo. Vai sempre ter uma lacuna que não foi preenchida no nosso trabalho, tá? Vai sempre quando a gente faz, a gente obtém os resultados, a gente vai perceber assim, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tá? Então nunca o nosso trabalho vai estar completo. Então a gente precisa mostrar trabalhos futuros, né? Estudos futuros, né? Em cima do nosso trabalho, ok? Então a aula foi isso, só para fechar, foi um pouco maior, mas só para dar um fechamento aí a respeito da proposta de pesquisa, da pesquisa em si. Então,